Você quer aumentar a produtividade da sua empresa em até 30% com processos de medição? Então assiste esse episódio com a Hexagon no Banner Infometal. Olá, amigos da usinagem e da conformação de metais, começando o primeiro episódio da quarta temporada do Banner Infometal aqui no nosso estúdio novo aqui, ainda não está pronto, mas está quase. E hoje eu estou aqui com o Nelson Carvalho da Hexagon e a gente vai falar sobre processos de medição no chão de fábrica. É isso aí, Nelson? É isso mesmo, Ricardo. Então vamos lá, diz aí, o que isso significa? Legal. Bom, primeiro obrigado mais uma vez aí pelo espaço. A Hexagon fica muito feliz em participar dessa gravação para falar um pouco sobre o processo de medição em ambiente shop floor. A ideia, na verdade, é trazer o equipamento de medição tridimensional, que normalmente fica numa sala de medição, para o ambiente fabril, para trabalhar do lado da máquina. Então a gente não está falando de colocar lá um apalpador dentro da máquina nesse momento, né? Não é aquele medição durante a usinagem, que para a usinagem mede. Não. É manter a produtividade da máquina, né, de usinagem trabalhando e ao mesmo tempo fazendo a medição tridimensional em shop floor. Então, é um equipamentinho ali do lado. Do lado da máquina. Beleza, como é que funciona isso? Tem máquinas específicas para isso? Sim, existem modelos específicos, né, que têm a condição de trabalhar em ambiente shop floor. Onde a temperatura obviamente é diferente de uma sala de medidas, né? Não é um ambiente controlado. Então, dentro do portfólio da Hexagon, a gente tem algumas soluções, a Hexagon tem algumas soluções que podem trabalhar até 45 graus de temperatura, né, em ambientes fabris. É uma máquina que não precisa de ar comprimido, então, além de não ocupar tanto espaço, é uma máquina pequena. Não precisa ter, é só a parte elétrica que precisa estar disponível, não precisa ter uma instalação específica aí para isso. Não há necessidade de nenhuma ar comprimido ou estrutura especial para trabalhar com essa máquina. E essas máquinas são grandes? Como é que é? Ocupam muito espaço? A gente está falando de máquinas em torno de 500 milímetros por 700 milímetros. Então é uma máquina pequenininha. Então é uma máquina pequena, o cliente ele vai colocar, o usuário ele vai colocar isso do lado do centro de usinagem ou no meio de uma célula de usinagem, é isso? Sim, exatamente. A máquina, inclusive, pode conectar com o centro de usinagem, fazendo um looping, né, fazendo feedback em tempo real. A partir do momento que você mede o objeto, mede a peça, né, ela pode informar para o torno, para a máquina de usinagem, enfim, né, para o centro de usinagem, qual é o resultado da medição e fazer a correção. Já corrige nas próximas. Já corrige o problema. Então, olha só, pessoal, importante isso daí. Então, você está lá usinando, está fazendo um lote grande de peças, você na 10ª peça colocou uma peça lá, deu um errinho, ela já corrige ela já manda a informação para o centro e já começa a corrigir, compensar nos outros. Exatamente, ela pode fazer a correção em tempo real da próxima peça. Então, cada lote, cada peça que for medida, além do controle estatístico dimensional da peça, você também corrige a próxima. E aí que chega no ganho da produtividade, que pode chegar em até 30%. Até 30%. Por quê? Porque você não tem que levar a peça até a sala de medição. Quando você produz, né, quando você usina uma peça, para controlar essa peça, você tem que levar a metrologia. E nesse período a máquina de usinagem fica parada, esperando a medição voltar, né? Então, quando você tem a medição do lado da máquina de usinagem, ao mesmo tempo que você está medindo, você também está produzindo novas peças, continua produzindo as novas peças. Então, legal. Entenderam, né, pessoal? Então, aquele negócio de fiz uma peça, falou, fez o primeiro lote, leva para medir. Aí para tudo, vai lá na medição, nem sempre a metrologia está disponível. Está disponível, né? Tem uma fila ali, né, de peça para medir, né? Exatamente. Aí o cara tem que esperar tal média, aí volta, aí começa. Isso. Então não perde mais esse tempo, aí já vira tempo produtivo, né? Exatamente, na verdade. Sem dúvida. E o legal também desses sistemas de medição tridimensional, que são máquinas de medição tridimensional, não são calibradores, nem gauges, né? Eles podem também conectar com um robô, com o sistema PLC, então retroalimentar também a própria linha de produção, o próximo step, né, do sistema, enviar dados estatísticos para o processo, enfim, é um sistema que aumenta a produtividade e impulsiona a qualidade dentro do chão de fábrica. E aí como é que as empresas fazem? Elas, eu não sei, deve ter vários jeitos, mas ele pega lá, ele fez uma peça, ele já mede, ou ele vai fazendo de 10 em 10, ele pode escolher o jeito que ele quer fazer. Sim, ele determina baseado no método de controle da própria empresa, né? Alguns produtos necessitam de controle de 100%, né? E aí sai uma peça,
ele já vai medindo, já está fazendo outra e já vai compensando para as próximas e já vai ajustando. Ele acompanha, né, em tempo real, seja no monitor da própria medição ou no escritório da engenharia, ele acompanha como que o processo está seguindo, né? Então ele consegue ver desvios, por exemplo, né? Se a ferramenta está desgastando, se o controle ali de óleo solúvel, enfim, ele consegue ir avaliando se o processo dele está se mantendo. Então, em determinado momento ele vê que a peça pode começar a sair, ele envia a correção. E de cada 10 empresas de produção aqui no que você conhece no Brasil, quantas utilizam esse método aí? Olha, dá um chute aí, só para gente ter cada uma 10 ideia. empresas, estamos falando aí em 4 talvez. 4 já utilizam esse tipo de Então, método. se você é uma dessas 6 empresas aí, ó, tá na hora de melhorar aí o seu processo e às vezes você colocar dinheiro no bolso sem ter que colocar mais uma célula, mais equipamentos para trabalhar. Então é uma solução que às vezes é mais em conta e que já resolve o seu problema, né? Eu não sei, o que mais que a gente pode falar? Tem mais alguma coisa ou você acha que já deu para o pessoal entender o que... No contexto geral, o importante é a gente sempre entender que o processo de medição ele é parte da produção, né? Ele é parte do contexto. Todo produto que é fabricado ele precisa ser dimensionado. Então, a proposta mesmo é impulsionar essa qualidade no chão de fábrica, dando maior produtividade, flexibilidade e não dependendo, muitas vezes, por exemplo, de um especialista para medição. Uhum. O legal da máquina em ambiente shop floor é que o próprio operador da máquina de usinagem, né, quem está trabalhando ali no chão de fábrica, pode alimentar esse equipamento, e fazer a medição sem ter um conhecimento muito grande sobre medição, sobre o controle dimensional. Ele só vai ter o treinamento, o operacional básico ali, né? Ele não precisa ser um especialista naquilo. E muitas vezes você pode colocar até um manipulador, por exemplo, para colocar a peça automaticamente dentro da máquina. Então, um robô colaborativo ou algum tipo sistema assim. de carga e descarga, e ele vai alimentando essa máquina e vai tirando o produto, né? Colocando no ambiente de descarte ou aprovado, enfim. Pode-se criar diversas formas de controlar isso. Legal, e aí a Hexagon orienta todas essas possibilidades aí para o cliente se ele tiver interesse nesse tipo de processo. Sem dúvida. Desde o processo de medição até o processo de descarte da peça ou envio de dados estatísticos, todo o turnkey a Hexagon. Eu acho que deu para o pessoal entender, eu acho que ficou bem legal, acho que estreamos aqui o nosso estúdio novo aqui com chave de ouro e é isso aí, deve estar aqui o contato da Hexagon, vai aparecer aí para vocês aí, vocês podem procurar o Nelson ou vai ter algum outro técnico lá que vai atender vocês. Nelson, queria te agradecer, muitíssimo obrigado aí pela participação e vamos lá, né? Vamos dar sorte aqui pro programa aqui, primeira participação. Se Deus quiser, muito obrigado e sucesso sempre para todos nós. Beleza, obrigado, meu. Valeu, pessoal.